Choque de realidade no ar. Aqui ninguém veio pra te enganar. Energia, política, verdade. É o podcast Choque de Realidade. Choque de realidade no ar. Aqui ninguém veio pra te enganar. Energia, política, verdade. Boa noite, população de Roraima, meus amigos, minhas amigas. É um prazer tê-los aqui. Hoje é a estreia do nosso podcast Choque de Realidade. Vamos falar sobre energia, sobre planejamento do sistema energético, sobre conta de energia e principalmente, esclarecer à população algumas situações que estão acontecendo e passar todas as informações de como a energia hoje influencia na nossa vida, na nossa casa, na economia e em todo o nosso estado de Roraima. E, primeiramente, deixa eu me apresentar. Estou com o Cristiano aqui. Eu sou engenheiro Ederson do Nascimento, conhecido como Eder Energia. E o Choque de Realidade foi criado justamente devido a essa dor que a população tem. E esse tema que nós vamos trazer hoje, eu e o Cristiano, que já vai se apresentar também, é um tema que tem doído bastante a população. Justamente por a gente viver numa nova realidade agora. Eu sou engenheiro eletricista, especialista na área de energia elétrica, eficiência energética. Sou antigo funcionário da Eletrobras, distribuição. E fique até o final que o negócio vai ser quente. Exatamente. Bom, sou Cristiano Bessa, também sou engenheiro eletricista. Eu trabalhei a minha vida toda na Eletronorte, na Eletrobras. E passei por diversas implantações aí de sistemas, de interligação. Trabalhei bastante tempo com regulatório, com normas, planejamento de sistemas elétricos. E vamos trazer essas informações para vocês, a verdade, o que realmente acontece e o que está acontecendo hoje em Roraima. Exatamente. E o podcast Choque de Realidade, ele vai seguir o seguinte formato. Nós vamos trazer blocos, né? Porque o tema de hoje é exatamente a conta de energia que explodiu em Roraima, né? Foi erro, decisão ou foi falta de planejamento? Nós vamos abordar exatamente esses tópicos. Mas antes, a gente precisa saber o que houve, não é verdade? O que foi vendido durante anos pra gente. Porque a nossa população, Cristiano, a gente esperou durante anos essa energia, né? E foi falado muita coisa. E exatamente antes de dar continuidade, nós trouxemos um vídeo aqui, diante de interligar, fazer essa interligação. Foi criada uma esperança para a nossa população de Roraima, que a conta ia baratear, ia trazer uma energia segura. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz, porque realmente, depois de anos isolados, a gente finalmente, né, Cristiano? Pois é, dizem que o melhor é esperar pela festa, né? Mas eu acho que nessa situação foi um pouco diferente. Exatamente. A produção vai botar um vídeo pra gente agora aqui, exatamente o que foi prometido antes, e não foi muito tempo não, hein? Isso aí, Cristiano, 6 meses atrás, praticamente 6 meses. A produção vai postar o vídeo, não é esse aqui não, esse vídeo aqui tá dentro ainda, fica até o final, porque hoje o negócio tá pancada. Esse vídeo aqui, ó, ele foi publicado, Cristiano, esse aqui foi no dia da interligação. Isso. No dia, foi em Brasília, esse vídeo foi feito em Brasília. Não entendemos os motivos porque não houve uma festa aqui, uma comemoração aqui em Roraima, haja a importância disso, né, para o nosso estado. Foi feita uma cerimônia de gabinete, digamos assim, né, em Brasília, no ANS. E vamos ver algumas informações aí do que foi passado aí. Baixar aqui um pouquinho para ver se... Aí. Ó, você pode falar o para o vídeo povo aí, de Roraima o que significa isso para o futuro de Roraima? Energia de mais qualidade, então menos interrupções, então energia contínua, com qualidade nos lares das pessoas, da população. Essa energia de qualidade é uma energia que ela ajuda o desenvolvimento econômico, leva ao desenvolvimento econômico, e ajuda também, ela está alinhada com a questão de descarbonização e leva energia renovável, limpa para essa região. Mais barato ao longo do tempo. A quanto
Aqui, ó. Vamos lá. Ouviram, né? Só mais um pouquinho, produção. Continue. Só mais um pouquinho. Ia baratear. Quanto vai baratear ao longo do tempo? Porque isso interessa para o A povo. gente tem que fazer um estudo, mas vai baratear. Bastante. Então olha para a Câmara e fala que vai baratear. Vai baratear ao longo do tempo, vai ser. Presidente, já tem a perspectiva de baixar 45. Agora vamos entrar na parte técnica, na parte de regulação. Conta de energia, pessoal. Cristiano, para mim isso aqui foi uma fala infeliz, infelizmente, né, nesse vídeo. Por quê? Nós sabemos, nós da área sabemos que tudo tem um rito. Como é que você afirma que vai baratear algo, mas tem que fazer um estudo ainda? É como se fosse fazer uma casa, uma obra na sua casa, uma reforma, e você, a cliente, chegasse comigo, Éder, quanto é que vai dar isso aí? Não se preocupe, mas vai sair barato. Tudo tem um planejamento. Tudo tem um planejamento. E pra mim, Cristiano, eu quero que você também... Eu fiquei indignado com essa fala aqui. Pois é, essa fala realmente causou estranheza, porque a primeira coisa quando tem um leilão de transmissão é o deságio. Ganha quem der o maior desconto na RAP, receita anual permitida. A RAP é calculada automaticamente, já indexada a tarifa, já vai saber. A tarifa no final tem alguns outros componentes, mas o que é interessante aqui é o seguinte, foi uma fala de que não se havia um preço ainda sobre a tarifa, apenas que se iria baratear ao longo do tempo após se fazer um estudo e uma outra informação dizendo que ia baixar logo. Então, totalmente desencontradas as informações e nos causa estranheza, porque essa tarifa já era para ser sabida mas antes de se energizar essa tarifa, obrigatoriamente já teria que ser sabido o valor. Exatamente, pessoal. E o que esse vídeo trouxe de impacto para a nossa população? Olha a expectativa que foi criada para a nossa população de Roraima. Quando foi lançado esse vídeo aqui, eu acompanhei esse aqui. A gente já sabia. Vocês vão ver aqui no decorrer do nosso podcast aqui que a gente trouxe aqui informações realmente que não estão sendo faladas, né? Sim. É aquela coisa, né? Agora ninguém quer ser mais o pai desse menino. Não é verdade? Ao contrário de antes de energizar. Então, pessoal, isso aqui foi muito sério. A gente que acompanha a parte de energia, a gente sabe que tudo tem que ter um rito, tudo tem um processo. Eu não posso chegar com você, com a população, com o meu cliente e falar, vai baratear, ser um estudo preliminar antes. A gente sabe que funciona tudo com planejamento. E esse tipo de fala que você cria na população de Roraima, no nosso povo, uma expectativa que chega agora, 6 meses depois praticamente, um aumento de 24%. Onde fica isso? E o pior de tudo é o seguinte, é porque nós sabemos, né, e a gente vai demonstrar isso aqui ao longo do nosso podcast, de que poderiam sim medidas terem sido implantadas para que essa fala fosse verídica. Caso houvesse tido ações, planejamento e atuação das pessoas competentes para fazer isso, uma fala dessa poderia sim ser verdadeira. Mas infelizmente não houve essas ações, nós vamos demonstrar aqui hoje, e essa fala foi totalmente sem propósito. Exatamente, a credibilidade. Como é que acredita depois disso, né? A energia já está aumentando absurdo. E a gente vai comentar mais ainda sobre isso aqui. Produção, continua esse vídeo aí, que tem outra coisa que a gente vai comentar também. Milhões por mês. O quê? Por mês. Repete, porque quando baixa é bom. Baixar 45, por quê? Porque hoje as térmicas lá são a óleo diesel. Estas térmicas são pagas por todo o sistema nacional, através de uma conta que chama CCC, que compõe a CDE, a Conta de Ou Desenvolvimento seja, o Energético. cara que mora no Rio Grande do Sul paga essa conta. Paga essa conta. Todo o óleo diesel de todas as térmicas do sistema isolado da Amazônia são pagas por todos os brasileiros. Cada térmica que a gente desliga, inclusive o senhor lançou um programa de 2023 que se chama Energias para a Amazônia, que nós estamos hibridizando. De realidade foi feito para isso aqui, ó. Aqui a verdade vai doer.
Porque, como a gente sempre fala, quando a verdade aparece, o choque é inevitável. Foi falado durante anos que a nossa conta de energia aqui em Roraima era a mais cara do Brasil. A gente, do setor, a gente sempre falou, uma coisa é a compra de energia, uma coisa é a tarifa. E vários clientes, que também nós somos empresários, temos nossa empresa de prestação de serviço, tinha essa dúvida. Falava pra gente, Cristiano, mas a conta de energia de Roraima é um absurdo. Aqui a conta mais cara do Brasil. Eu vou deixar que eu te respondo você, Cristiano. Era a conta de energia que era cara ou era a compra? A conta de energia de Roraima, o valor da tarifa final ao consumidor, nunca foi mais caro do Brasil. Acontece o seguinte, nós tínhamos aqui uma situação atípica que precisávamos de... A energia ela tem uma função social. A energia, o agente público tem que fazer chegar a esse desenvolvimento. Se não há as condições técnicas necessárias ou de infraestrutura, o agente tem que fomentar, o agente tem que incentivar e garantir uma tarifa módica e um serviço de qualidade à população. Nós somos todos brasileiros, nós temos os mesmos direitos do que nos outros estados. Roraima não tinha a infraestrutura necessária para ter grandes projetos de geração, de transmissão, fazia necessidade, houve uma questão da Venezuela por um tempo, que por fim também ela se tornou inviável. Então, nada mais natural de que se usar contas que têm recolhimento compulsório exatamente para financiar esse tipo de ação, assim como ações de pesquisa, de desenvolvimento, de meio ambiente, de incentivo à geração renovável. O setor elétrico ele tem essas cobranças, uma parte da tarifa ela é compulsoriamente depositada em contas para promover desenvolvimento energético, universalização de energia e fazer com que haja aí justiça social do ponto de vista energético. Não tinha nada de mais e nada de legal nisso. Exatamente. E durante anos, né, Cristiano? A gente ouvia aqui, até certas ironias também, eu já ouvi também que todo o Brasil pagava energia de Roraima. E a gente ficava perguntando, quer dizer que o Leão nasceu ontem aqui no Sul e no outro dia passou pelo Brasil todinho. Ou seja, em determinado momento, todo mundo pagou a energia de todo mundo. Todo mundo pagou a energia de todo mundo. A energia, ela é universal no Exatamente. país, ela promove desenvolvimento. Então, a partir do momento que há uma necessidade de desenvolvimento de alguma coisa, tem que ter recurso para isso. Tem que ter recurso. Hoje pode ser hoje em Roraima, falou-se no Rio Grande do Sul, vamos uma situação hipotética aqui, né? Que aquelas grandes enchentes lá tivessem destruído o setor elétrico de forma que precisaria de colocar uma usina térmica de emergência durante 2, 3 anos para recuperar subestações ou alguma usina que tivesse... Enfim, seria utilizada alguma conta compulsória da mesma forma. Então, isso não procede. Isso é legal e é um princípio de qualquer política pública, promover desenvolvimento e justiça social. Exatamente. E esse vídeo foi muito importante. É por isso que a gente trouxe esse vídeo aqui já no início aqui do podcast, porque como que não ficar feliz com tudo que está sendo falado? E aqui a gente está só trazendo os fatos. Aqui ninguém tá inventando nada. Tá aqui, ó, gravado. Produção, continua o vídeo aí, produção, pra gente aí, por favor. O delayzinho. As térmicas do estado do Amazonas, nós estamos pondo solar nas térmicas, diminuindo o custo do óleo diesel, já investimos mais de 1 bilhão ano passado, diminuindo o gasto com óleo diesel. Por que o óleo diesel fica muito caro lá? Porque o óleo diesel via os rios da Amazônia. Então, quem conhece os rios da Amazônia, eles vão fazendo praticamente um zigue-zague, gasta quase de diesel para levar do que o gasta na térmica. Então, é caríssimo a térmica. Por isso é que eu falo sempre dos pequenos reatores nucleares, que no futuro nós vamos ter os pequenos reatores nucleares resolvendo essa questão dos sistemas isolados com energia limpa. Então nós estamos descarbonizando a floresta amazônica, isso é histórico para o mundo, nós estamos dando segurança energética ao Brasil, e segurança energética, é importante a gente compreender isso. Nós já somos interligados ao Paraguai através da maior usina de integração da América Latina, que é Itaipu Binacional. Nós somos interligados à Argentina e somos interligados à Argentina e Uruguai. E ano passado, é importante destacar, nós exportamos energia
426 milhões de energia para a Argentina e 296 milhões para o Uruguai. Isso entrou para a conta da CCE, controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, impactando a energia aqui, dando segurança energética para a Argentina. Nós demos... Cristiano, beba uma água, porque foi até difícil de engolir isso aqui, pessoal. Primeiro, vamos lá, ponto a ponto. Eu acho que curva de rio, né? Eu acho que não é só as curvas de rio que encarecem, não. Eu acho que a tributação no óleo diesel, certamente hoje deve estar R$7 alguma coisa na bomba, né? Eu acho que se destrinchar aí, eu acho que a tributação ela vai encarecer mais o óleo do que qualquer curva de rio. Primeiro ponto. Segundo ponto, que esses sistemas isolados, ele não tem toda essa demanda assim que está sendo aventada. Então também nos causa estranheza isso. Concordo com o sistema de cogeração e tudo mais, mas também não é... Fica uma impressão que Roraima e algumas térmicas no Amazonas estavam inviabilizando o Brasil. Exatamente. Quando a gente sabe que isso não é verdade. E também me causa muita estranheza essa fala de se vangloriar de exportação de energia, de garantir eficiência energética, segurança energética aos vizinhos. Não que isso aí não haja um mérito em determinado ponto, mas se ao mesmo tempo está dizendo que aqui está tendo escassez, eu entendo que tem que privilegiar primeiro nós aqui, brasileiros, né, resolver os nossos problemas para depois ajudar os vizinhos. Né? É o mínimo, se eu já estou com um problema, como eu vou ajudar o vizinho? Então, eu interpreto como muita incoerência nessas falas, né? E denota algumas coisas aí que nós vamos dizer hoje aqui no podcast. Porque essa fala, para mim também, população, é exatamente o que aconteceu aqui. Houve uma venda de energia, né? Olha lá, vamos fazer a linha. Desde o início do vídeo, barateou, acabou as térmicas, energia mais barata durante anos, sem estudo nenhum, pois ainda vamos fazer o estudo ainda. Aí chega agora nessa parte do vídeo, a gente conseguiu exportar energia para a Argentina, garantir a segurança energética, ou seja, a gente conseguiu vender, entrou grana, para falar o vocabulário do povo, entrou dinheiro que saiu as térmicas, de acordo com eles, e chega agora, em janeiro, em 5 minutos, um aumento, 24%. Um aumento de 24%, me desculpe, mas na cara do roraimense na calada da noite. Essa é a verdade. Na cara do roraimense na calada da noite. E falando desse aumento, produção, vamos na primeira notícia do ano. Produção, coloca a notícia desse aumento pra gente aí, pra gente comentar em cima desse aumento. Aqui, ó. A gente acabou de ver um vídeo, Cristiano, acabou de ver aquele vídeo, onde foi vendido Alice no País da Maravilha, que realmente agora o roraimense e a segurança energética, ainda vejo muita coisa queimar, Cristiano, né? Pois é. Segurança energética, conta de energia mais barata, porque agora parou o diesel. A gente acabou de ver que o Brasil tem tanta energia que já está até vendendo para fora também energia, né? Exportando. Sim. Ou seja, realmente está show de bola, né? Mas saímos da teoria, 6 meses praticamente atrás, né? E agora vamos entrar na realidade. Olha aí, ó. Olha aí, Cristiano. Bom, aqui, pessoal, infelizmente, aquilo que a gente já disse, um aumento médio, né, de 24% para consumidores, principalmente empresariado em alta tensão, até mais, 28,93%, um efeito médio de 24,13% de aumento, e isso sem considerar o impacto das bandeiras tarifárias, que é uma novidade aí, não muito boa, que algumas pessoas sabem, mas outras não, que a partir do momento que se está no sistema interligado, a gente é suscetível a bandeiras. Então isso é puramente informado, a partir de tal mês a conta vai subir 10%, 15%, 20% e quando for abaixar a gente informa que vai abaixar. Não diz como, nem porquê, nem quando. A situação é que os reservatórios de água estão baixos e vamos ter que ligar mais térmicas, mas estamos exportando energia, né? Mas tudo bem, mas estamos ligando as térmicas. E essas bandeiras ficam hasteadas aí por um tempo indeterminado. Estamos susceptíveis a isso. E uma coisa interessante, pessoal, que eu quero deixar bem claro, eu e o Éder, é que esse podcast foi criado para que todo mundo entenda isso aqui de uma forma simples. Hoje todo mundo sabe o que fazer. Se eu perdi o meu avião, atrasou o voo, eu vou no Procon,
recorro para cá, aconteceu isso, eu vou no Ministério Público, aconteceu assado, eu procuro advogado. Então, com o passar dos tempos, as necessidades da população nesse sentido, os direitos, né, fazer valer os direitos, foram sendo ensinados e as pessoas hoje naturalmente conseguem ir atrás do seu direito. O setor elétrico não. Ele é uma coisa universal que é apresentado como algo extremamente complicado. Toda vez que tem uma apresentação, chega aqui, alguma pessoa vem com uma apresentação de 2 horas com números lá, mirabolantes Exatamente. e fluxogramas. Quando, na verdade, é o exemplo da passagem, né? Se eu perdi o avião, eu fosse explicar o Código Civil todo para a pessoa advogada, não vai entender nunca. Então tem que ser uma coisa objetiva e clara, a população entender que não tem nada de complicado e tem como sim fazer valer o direito. Exatamente. Eu vou reforçar mais ainda, nesse gancho, aproveitar essa frequência, energia que o Cristiano tá emanando agora aqui. População, eu sempre digo, conversando com o Cristiano, quando a gente fica doente, a gente procura quem? Um médico. Por que a gente confia no médico? Porque o médico, ele passa a receita, é o especialista da área. Sim. Quando a gente tem um problema com justiça, a gente procura um advogado, porque o advogado sabe os termos, sabe como agir. E quando a gente procura problema com energia, sempre teve a gente diz esse gatilhozinho que não ficava claro, porque a engenharia sempre foi complexa, e realmente é complexa. A gente não pode chegar aqui e ser leviano e falar que não é uma coisa simples, porque não é. Mas a nossa missão, o podcast Choque de Realidade, ele foi criado para isso, para trazer esse mundo aqui, né, Cristiano? Complexo, cheio de normazinha, para você entender. Porque, como eu sempre digo, se uma fatura de energia de cartão sua vier com uma taxa cobrando, no outro dia você está ligando para o banco. Ei, que taxa é essa? Então, é nesse nível de comprometimento que a gente está aqui, ó. Justamente para a população compreender, porque agora é uma nova realidade. E eu não falo só de Roraima, não. Olha o que está acontecendo no Brasil. Aumento, agora, acima da inflação. Precisamos compreender o que está acontecendo. Porque, produção, passa a segunda parte aqui, ó, dessa notícia. Que a ANEEL existe, ela fala de 2 formas, né? O Cristiano sabe disso, que fala de parcela A e parcela B. O que está embutido aqui, ó, na conta de energia. Aqui nessa notícia aqui, ó, existe a revisão tarifária e o reajuste tarifário. O Cristiano pode falar perfeitamente sobre isso aqui, Cristiano? Sim. Da sua contribuição, aí eu falo sobre essa parcela A e parcela B. Perfeito. Pessoal, aqui é um dos principais pontos, né, de canais de onde a população realmente pode fazer valer o seu direito. Esse reajuste tarifário, revisão tarifária, todo ano essa tarifa é revista, a tarifa de energia. Qual é o objetivo? Temos 2 objetivos. O primeiro é o seguinte, a empresa que tem uma concessão, essa concessão ela tem que funcionar. Quando era tudo na mão do governo, o governo ele pode operar com prejuízo. Ele pode ter lucro? Pode, mas ele também pode operar com prejuízo porque ele está exercendo uma função social. A empresa ela não pode ter prejuízo porque senão ela vai à falência, entrega a concessão e ninguém quer isso. Mas, do outro lado, tem que haver um princípio que é a modicidade tarifária. Para ficar bem claro, a tarifa tem que ser justa. E essa justiça de tarifa entende-se que é algo que as pessoas consigam pagar, é algo que não inviabilize a vida das pessoas nem a atividade econômica das pessoas. Não adianta colocar a melhor energia do mundo e ninguém conseguir pagar. Exatamente. Assim como não adianta colocar energia de graça e a energia não funcionar. Então tem que ter um equilíbrio. A tarifa tem que ser equilibrada, a concessão tem que ser equilibrada. E hoje o que a gente está vendo aqui é um desequilíbrio contra o consumidor. Então, todo ano existe essa revisão tarifária e esse aqui é uma das, na verdade deveria ser a porta de entrada, já a porta de cancelamento. Por quê? Vem umas pessoas com as apresentações mais complicadas do mundo. Exatamente. Eu acho que já tinha, nem inteligência artificial às vezes acompanha aquele negócio lá, apesar que a gente sabe, mas então ninguém entende, né? E aí acaba achando, isso não tem jeito, não existe, isso é loucura, para mim não dá, não entendo nada, deixa que dá. E como não é verdade? Assim como as outras coisas, que ao longo do tempo, a população aprendeu, isso aqui não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. É a mesma coisa de você recorrer ao PROCON hoje. Há 20 anos atrás ninguém sabia como fazer isso ou aquilo. Hoje todo mundo sabe. A internet está aqui, o podcast está aqui para ensinar vocês a fazer isso.
E eu trouxe aqui, ó, 2 contas. Eu tô com 2 contas de energia aqui, ó. A gente vai analisar elas. Isso que o Cristiano falou, todo ano tem revisão tarifária, Cristiano. Todo ano tem revisão tarifária. Mas nessa conta aqui, ó, de energia aqui, ó, eles têm a que chama de parcela A e parcela B, né? Isso. A parcela B tem todo esse componente tarifário que realmente, quando a população, se a população for hoje, Cristiano, ver uma palestra, alguma coisa sobre componente tarifário, você vai embora, dorme. Porque é uma coisa que realmente é maçante, é cansativo, e a população tem que compreender. Só que isso aqui é como se fosse, realmente, é dessa forma, né? Tem pouca coisa para se mexer nessa parcela B, que é a parcela de composição tarifária, que é responsável, que é da distribuidora, no nosso caso aqui é a Roraima Energia. Mas existe o outro lado, que está aqui, ó, que é a parcela A. Essa parcela A é onde entra encargos, subsídios, políticas públicas. É aqui, ó, na nossa conta de energia aqui, ó, que entra decisões políticas, decisões de representantes. Esse tipo de vídeo que a gente viu no início aqui, ó, prometeu coisas e não entregou nada. É justamente esse tipo. Primeiro aquilo que eu falei, a concessão tem que ser viável, tem que funcionar, a empresa tem que ser remunerada. Não tem nem aqui dizendo que a empresa não tem que ganhar dinheiro, a empresa tem que ganhar dinheiro. Só que a tarifa tem que ser justa para o consumidor. Então, houve uma falha sistêmica e de planejamento e de fiscalização, sim. Exato, e eu vou acrescentar mais aí também, Cristiano. Nós temos precedentes aí. Sim. Nós temos precedentes. Respondendo ao nosso público, né, a dona Léa, nós temos. Por quê? E na Eletroacre, a própria ANEEL tem precedente que ela mesma percebeu que ia ser um impacto muito bruto. E ela fez o processo de diferimento, tem decisões, a gente sabe disso. O Cristiano acompanhou isso aí, já estava lá, você sabe. Pode falar, Cristiano. Mas então, houve. E aqui não houve. Exatamente. Houve falha de muita gente. Muita gente. A verdade é essa. No decorrer aqui do podcast, a gente vai explicar um fator aí que foi decisivo. Exatamente. Para chegar nesse valor de tarifa e que a gente está sendo praticado. Não era para ser esse valor. Nós vamos explicar hoje o que aconteceu e como. E o principal, né? Hoje, o principal problema que a gente está tendo dessa tarifa nesse preço deriva exatamente disso. Chegou o momento que todo mundo foi chamado à mesa para conversar sobre valor de tarifa, sobre reajuste, sobre repactuar isso e aquilo, todo mundo foi chamado. Menos a população de Roraima. Menos a população de Roraima. Todo mundo foi chamado à mesa para conversar. A população de Roraima ficou do lado de fora e pagou a conta. Exatamente. Tem mais perguntas no nosso... Sim, tem. A Ana Cláudia pergunta, por que ninguém fez nada para essa conta não chegar a esse valor absurdo? Eu inicio agora. Produção? Já? Aí, só o delezinho que aconteceu. Ó, Ana Cláudia, muito obrigado por estar participando do primeiro choque de realidade. Essa pergunta, realmente, é uma das perguntas que todo mundo tá fazendo. Por que ninguém fez nada? Acompanhou toda essa questão. Até ano, quando começou o Cilião, todo mundo era pai desse menino. Então, por que ninguém fez nada em relação a isso? Para mim, na minha análise, omissão. Porque uma hora, como o Cristiano falou, você vai sentar na mesa e vai ver os valores. Tá de acordo? Porque a população, a gente acorda cedo, 5 horas da manhã. A gente bota nossos representantes lá justamente para estar fiscalizando e trazer o bem para a nossa população. E quando você faz uma pergunta dessa, quem não fiscalizou? De quem foi o erro? O erro foi geral aí. Na minha opinião, com todos os fatos sendo analisados, nossos representantes. E tu, Cristiano? Conforme disse, né? Foi um erro sistêmico de ação e omissão, mas assim, a gente entende que o representante eleito direto da população, ele é o primeiro vigilante. Ele é o primeiro vigilante. Os outros órgãos, eles têm lá princípio do direito, isso e aquilo, norma, mas, digamos assim, quem cuida da nossa casa somos nós mesmos, ou algum representante, né? Alguém de fora pode até achar a nossa casa bonitinha, mas ele não vai pensar em defendê-la da mesma forma que nós
temos que defender. Então, eu entendo que concordo contigo, houve falha, sim, de representação da nossa população nesse processo. Até porque, só para dar um último gancho nessa pergunta, a gente falou exatamente que a nossa conta de energia, ela tem duas parcelas, a A e a B. A B é a componente tarifária, que é maçante, mas a A é onde entra justamente essas políticas, onde entra a decisão política. E é onde 40%, Cristiano, dessa conta aqui, ó, é disso, decisão política. Exato. Ainda tem mais uma pergunta aí da... A gente responde mais essa e vai pro próximo bloco. Pronto. Quais fatores realmente influenciam o valor da energia aqui em Roraima hoje? O problema é geração, transmissão, impostos ou gestão? E aí, Cristiano? Olha, eu vou responder aqui de uma forma interessante. Aquilo que eu falei. Lembra que todo ano tem revisão tarifária? Todo ano tem revisão tarifária, aí vem aquela apresentação lá, que até o ChatGPT tem dificuldade para acompanhar. Né? Na verdade, é uma grande receita de bolo que já vem pronta para ser... A grande briga, na verdade, é a distribuidora que quer provar que está tendo alguma despesa extra lá e técnica, tentar... né? E técnica, perda técnica, né, que se chama, e não técnica, tentar embutir isso na tarifa. Não tira o mérito aqui da distribuidora. A distribuidora, volta a dizer, ela tem que funcionar. Só que tem outros fatores, como bem o Éder disse, que é nessas componentes aí da composição total do preço, há formas de se incentivar e principalmente a obrigação dessa tarifa ser justa. Então tem tributo, tem encargo, tem custo de transmissão, tem várias componentes. Então, da mesma forma que aqui na ponta a distribuidora ela estuda, pesquisa para poder colocar um valor lá acima, quem está vigiando isso, obviamente, tem que brigar no bom sentido para que a tarifa seja justa. A tarifa seja justa. Tem encargo na geração, tem encargo na transmissão, tem encargo na distribuição, e tendo encargo como tributo, como despesa, como parcela de leilão que foi ganho, remuneração, mas nessa componente toda, tem sim muita brecha para cumprir o principal objetivo dessa tarifa, que é ter qualidade e ser justa. Então tem muito espaço para ser trabalhado, sim. E dando minha contribuição também, isso é como se fosse uma balança, pessoal. Você lembra daquela balança, ela é antiga, que eram até mais antiga, né? Dois pratinhos Dois assim. pratinhos assim? Que é de anterior, lembra? Que é de anterior, lembra dessa balança, né? Eu. Imagina agora, aí que tá vendo a gente, parcela A, distribuidora, e a parcela B. Não, quer dizer, ao contrário, né? Parcela B, distribuidora, e parcela A, que é a parte do governo, políticas. Se a distribuidora ficar só falando, vai pesar, né? Sim. Só que quem que entra aqui desse lado aqui é a parte governo, é a parte dos nossos representantes, a parte política. Aí que essa parte de gestão, toda essa pergunta que você fez foi muito interessante, porque geração, transmissão, distribuição, gestão, se você ver, é uma receita de bolo. Todas dependem de si, só que a distribuidora aqui, esse ano, na revisão tarifária, esse ano vamos precisar de um reajuste de 10%, porque eu tive perda técnica, aí entra gato, entra várias coisas que eu chamo de desvio. Beleza, agora vai entrar outra parte aqui, ó. Quem é essa outra parte? Justamente a parte política, a parte para defender a população. Opa, mas espera aí, tu quer aqui 10%, mas esses 10% aqui, tem gente aqui que não tem culpa desse gato aqui. Vamos negociar, vamos diferir. Vamos escalonar. Mas, se esse lado aqui, ó, que são nossos representantes, que é os órgãos fiscalizadores, não fizer nada, o que a distribuidora vai fazer é o seguinte: eu quero que pague de uma vez, 10%. Então, isso aqui está pesando muito, pessoal. Isso aqui está pesando muito. Exato. Ok? Então, vamos passar para o próximo bloco, né? Acredito que deu para responder. Se não deu, também pergunte de novo, que vai ter outro bloco, que a gente responde, porque o choque de realidade está para isso, entendeu? Exatamente. E esse terceiro bloco, Cristiano, vamos continuar. Foi erro? Foram erros, na verdade. Né? Foi decisão?
Pois é aquela história, né? Tem o erro por ação, por erro por omissão e decisão em cima de erro, ou seja, o erro é ao quadrado, é complicado. Houve sim decisões equivocadas, bastante decisões equivocadas e uma delas, né, até interessante estou falando, decisão de agir, mas também a decisão de não agir, ela pesou muito, porque todos os outros estados da nossa região, o estado do Amapá, volto a dizer, eu acompanho tudo isso, o estado do Amapá, o estado do Amazonas, sistema Acre e Rondônia, todos eles houve atuação intensa dos representantes, de outros entes, governo, para que se chegasse em algo, digamos assim, não tão forte como aconteceu aqui. Exatamente, como a gente acabou de falar aqui, né, Cristiano? Pense sempre, professor, numa balança. Toda vez que você vê a conta de energia de sua, né? Você pensa nessa balancinha antiga aí, ó. Uma parcela distribuidora, a parte pública, que é a parte do nosso representante, dos órgãos fiscalizadores. Foi decisão? Com certeza. Por que foi decisão, pessoal? Porque alguém ensinou. Alguém ensinou. Alguém estava com a caneta na mão aqui, ó, pegou uma caneta, opa, Roraima Energia, 24% aqui, ANEEL, opa. Cadê os representantes? Tá tudo ok, beleza, 24%. Foi decisão. Então, pra gente que é da área, a gente sabe que tem que atuar. Porque em outros estados, eu volto a repetir, pessoal, em outros estados houveram todo esse planejamento, diferimento, amortecimento, toda essa questão que a gente está comentando aqui, mas aqui não houve. Aqui, na verdade, e vai se contar, todo mundo ficou surpreso. Pois é. Imagine você que levanta 5 horas da manhã para bater uma massa de pão, que levanta até... Eu já trabalhei em padaria, mais novo. Até doido, mano. É sugado. 3 horas da manhã para fazer a massa de pão, quando chega no outro dia, surpreso. O que tem que estar surpreso, mano? A gente tem que estar surpreso. Pois é. Então, mais uma vez, foi decisão. Na minha opinião, na nossa análise aqui, exatamente. foi decisão. Exatamente. E assim, no decorrer desse processo aí da interligação, é aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Houve um fato aí muito relevante, onde todo mundo foi chamado à mesa para se discutir algo importantíssimo, porque estava em jogo aquilo que eu falei, a concessão ela tem que ser viável. Estava em jogo a concessão, a viabilidade da concessão, então houve vários trabalhos, reuniões, não foi uma coisa, alguém sentou 5 minutos, não, isso demorou tempos, foi mais de ano. E no final chegou-se a uma solução e que a população de Roraima não foi chamada à mesa e recebeu a conta. Exatamente isso, até a verdade dói, né? Por isso que o choque de realidade nasceu, né? Mas a gente aprende, pessoal. Não fala que quanto mais a gente rala, mais o calo cresce, né? A gente começa a ficar mais sábio, mais maduro, porque realmente, para mim, isso foi um impacto muito grande. Desde o início a gente vê que tudo que foi feito não dá para falar que foi minha culpa. Não dá, porque se você tem decisão, você pode atuar ali e não atuou. População, mais uma vez, pagou o pato. E cadê essa pergunta? Mais pergunta do... Não tem meia culpa, tem culpa e meia. Faz outra pergunta. Quem exatamente decidiu que a população de Roraima poderia absorver um aumento dessa magnitude na conta? E aí, Cristiano? Quer que eu comece ou posso começar? Pode começar. Não é uma pessoa só que decide isso. Porque existem os órgãos reguladores e existem a parte política, nossos representantes. É por isso que nós vamos falar da composição. São 8 deputados aqui, 3 federal, né? Que atuam em Brasília, 3 senadores, né? Que atuam em Brasília. Quem decidiu isso, a ANEEL é um órgão só de execução. Ele dita as regras. Se você chega, a distribuidora chega e fala bem assim, ó, como falei, 10% aqui. Tá, vou analisar aqui, ANEEL. Quem que tá defendendo? Quem que tá fazendo aqui o advogado aqui de Roraima? Porque quem não são nossos advogados, você já sabe. Se o advogado fica na passiva,
a ANEEL fala, opa, então a distribuidora tem razão, eu vou tacar aqui esse aumento, 24%, para os consumidores e 30% para a indústria. Tá ok. Depois que você pega, dá o resultado, opa, a população sentiu. Sempre na reativa. Então, não existe só um culpado, existem vários culpados. Até, como eu falei, existem precedentes da própria ANEEL, na Eletroacre, que ela percebeu que o impacto ia ser grande e ela fez um diferimento. Ela mesmo, opa, peraí, aqui está muito grande. Aqui realmente temos que fazer essa política. E volto a repetir, somente em Roraima não aconteceu isso. Pois é, e assim, volto a dizer, houve atuação de representantes. Em todos os momentos houve atuação. Houve atuação. É exatamente isso que o Cristiano está falando, porque, ó, pessoal, é só você ver os vídeos do ano passado, né, Cristiano? Desde quando foi feito Leão, né? Como é que, não foi decisão, não foi erro? Quantas vezes a gente não viu todo mundo acompanhando isso aí? A gente, representantes, todo mundo sendo pai do menino agora, né? Todo mundo lutando pelo menino, agora o Leão chegou, energia barata, segurança e tal, pá. E agora? Pois é, o menino não tá bonito. Agora ninguém quer mais ser o pai da criança. Pois é, o menino não está bonito. E assim, o que cabe a nós, essa situação já está constatada, né? O que a gente tem que fazer agora, realmente, os erros, acho que a gente já bem esclareceu. Eu, no momento certo aqui, ainda vou explicar o que foi essa última, que foi o grande problema mesmo, o grande problema da tarifa chegar nesse preço. Aí as pessoas vão entender realmente como houve erro de todo lado, houve omissão de todo lado. Mas o que é interessante também aqui é que a gente tem, digamos assim, os meios para se buscar a correção dessa situação. Porque eu volto a dizer aqui, pessoal, é o seguinte, a tarifa pública de concessão de serviço público, ela, por obrigação de direito administrativo, salvo engano, os advogados aí podem saber melhor, ela tem um princípio da modicidade tarifária. E entenda a modicidade como uma tarifa justa. É aquilo que eu falei, ninguém quer a melhor energia do mundo que custe 1 milhão que ninguém consegue ligar e também uma energia de graça que não funciona. Tem que ter algo que funcione com qualidade, mas essa tarifa tem que ser justa. Então eu digo que hoje essa concessão, a remuneração tarifária, ela está desequilibrada, porque ela não está módica. Ela não está módica, que é o termo legal para ser utilizado. E falando, aproveitando esse gancho, para finalizando essa pergunta do nosso público que está aí, né? Mudou agora, né? Uma formação agora, o que tem de informação é que aí a nossa concessionária vai mudar de dono, né? Agora vai ser a JBS, informações que está na mídia, né? Uhum. Então, a gente espera que melhore, né? Pois é, a concessão, independentemente do dono, ela realmente tem que funcionar da mesma forma que ela está pactuada e contratada. Ela tem que funcionar independentemente de quem é o dono. Se a concessão não funciona mais, ela sofre uma intervenção. Eu já vi isso acontecer, porque a concessão parou de funcionar. Então houve intervenção e às vezes até o governo requereu a concessão de volta e licitou de novo. Então o que a gente espera e entende que vai acontecer é que, independente de quem seja o dono da distribuidora local ou da transmissora, a concessão tem que funcionar do mesmo jeito que ela foi contratada, desde o leilão até o fim, né, da caducidade aí do contrato de concessão. E pessoal, e nossa que está vendo nosso ouvinte agora aí, nessa pergunta, tem solução. A gente sabe, para tudo tem solução. Mas, primeiro, tem que ter transparência, né? A gente vai comentar com isso nos blocos da frente ainda. Exatamente. Ok? Tem mais alguma pergunta? Na visão de vocês, a promessa de energia mais barata foi uma expectativa mal comunicada ou foi uma promessa que não foi cumprida mesmo? Foi uma promessa não cumprida, foi um alarde mal pensado e foi um trabalho mal executado. Porque, assim, o setor elétrico é onde tem o maior nível de planejamento
de infraestrutura nos maiores níveis. A gente pensa 10 anos para frente. O plano obrigatoriamente é decenal e todo ano você vai revisando o plano. Tem que imaginar o cenário daqui 10 anos e todo ano tu vai revisando. Só que não adianta você ser o melhor planejador do mundo se você é um péssimo executor. Não adianta. O melhor planejador do mundo, fico lá na minha salinha, no ar-condicionado, planejando, e enquanto eu estou planejando, a vida está acontecendo. Não pode. Tem que ser um tão bom executor quanto planejador. Isso aí, pegando também, aproveitando para dar a minha resposta também, né? Eu gosto de fazer comparação. Isso aí é como se fosse fazer sua casa. Uhum. Você pega você planeja tudinho. Eu quero minha janela assim, então eu vou gastar. Já consultei um pedreiro para fazer vai fazer a massa de cimento. Aí começa a dar. O custo começa a ser mais elevado do que eu imaginei. Tem alguma coisa errada. Erro de execução, como você falou. Exato. Então, isso. Eu vou na mesma linha que o Cristiano. Isso foi uma promessa que, no início desse vídeo, do bloco, no início do programa, aqui do podcast, nós vimos, né? Como é que você planeja, como é que você pode afirmar algo que você nem fez os cálculos ainda, nem fez o estudo. Eu posso falar, mas vai baratear. Pois é, e o pior é que, conforme falamos, tinha sim como baratear. Não tinha como não ser esse impacto brutal como foi. Tinha mecanismo, tinha ferramenta, e volto a dizer, se não existia, cria. Porque tem o dever e autonomia legal, enfim, para criar alguma coisa, seja qual poder que seja necessário demandar, mas a tarefa tem que cumprir o propósito dela de ser justa e módica. Perfeito. Vamos, bloco 3, foi decisão. Então, Cristiano, foi decisão, cara. Foi decisões equivocadas. Foram decisões. Decisão em cima de erro. O erro com ação é pior ainda, né? Porque o erro, quando está lá parado, pelo menos ele está parado. Agora eu já erro, ainda vou agir em cima do erro, começa a ficar pior ainda. Exatamente. Vamos, produção, pro próximo bloco, continuando. Porque existe soluções, né? A gente vai comentar esse ainda. Esse aqui, Cristiano, você vê que a gente montou esse primeiro episódio foi justamente para isso. Para a gente fechar todas as brechas. Uhum. Porque quando eu vou ver falar... eu tô com uma conta de energia aqui, ó. É praticamente o mesmo consumo dessas duas contas aqui, ó. Uma, do ano passado, sem um aumento, mesmo consumo, 535 e 40 centavos. E a outra já com aumento. Mesmo consumo, 612, mesmo consumo praticamente. 646. Uhum. Só que, pessoal, esse aqui é sem a bandeira. Sem a bandeira. Daqui a pouco vai entrar a bandeira. Aí, é o que eu sempre falo. Eu tô vendo falar isso aí. Foi perguntado já várias coisas pra gente aqui. Quem foi o erro, se foi o órgão de representante, alguém tem a caneta. Porque isso aqui é decisão, como a gente viu agora. Isso aqui é decisão. Quando chegar a bandeira, pessoal, e você pegar a sua conta e ver, bandeira vermelha aqui, 700 contos, eu pagava aqui 400. Aí você pega e lembre, quem foi que eu coloquei lá? Isso aqui é um choque de realidade. Esse aqui é uma mensagem, como diz, né, Cristiano? É um choque de 380, 440. É direto. Curto franco. Alta atenção. Quando chegar a sua conta de energia, você faz essa pergunta. E realmente, veja, o que foi que aconteceu aqui? Porque esse aqui é só o primeiro episódio, hein? Exatamente. E vamos lá, Cristiano. Falta de planejamento. Eu diria que sim. Falta de um planejamento não tão eficiente e uma execução assim também que deixou a contento muitas coisas. Porque tem uma coisa, Éder, que o pessoal tem que entender é o seguinte: o planejamento de engenharia ele é um pouco diferente do planejamento de uma viagem. Eu vou planejar o hotel, vou fazer uma revisão no carro, vou comprar passagem, vou isso, vou aquilo. Então é um planejamento de coisas que são, digamos assim, bastante previsíveis. Quando você vai fazer uma obra de engenharia, principalmente uma obra dessa magnitude, tem um monte de coisa que aparentemente não é previsível e que você tem que prever o que fazer caso elas aconteçam. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Vou fazer uma obra, não sei, uma linha no
no meio da mata. Ah, eu tenho que fazer acesso, tenho que fazer isso, faz aterro, pá. Se dá um incêndio florestal, o que eu vou fazer? Exatamente. Se dá uma tempestade, a gente sabe, nós amazônicos aqui, a gente conhece que tem umas tempestades. Se dá aquelas tempestades que a gente conhece, que sai derrubando árvore para todo lado, lá derruba milhões de árvores. Se acontecer um negócio desse no meio da obra, o que vai acontecer? Onde é que eu vou botar meu acampamento? Que medida que eu tenho para socorrer o povo? Então a obra de engenharia, ela tem que pensar essas coisas. E o que aconteceu aqui? Além de... O principal problema é que houve uma questão de licenciamento ambiental que foi terrível. Eu acho que as pessoas foram levando e não tinham plano de tentaram fazer alguma coisa no meio com a coisa andando e não deu certo. Vamos fazer assim, só uma parte, deixa essa parte, não tem como desmembrar o licenciamento, desmembra, não desmembra, muda a trajetória, ou muda a trajetória da linha. Então, esse problema, o licenciamento ambiental, realmente foi o maior impacto, porque culminou naquela decisão. Exatamente. Aquela decisão... Essa decisão, Cristiano, que a gente sabe qual foi. Vamos primeiro aqui, estamos falando de falta de planejamento, né? Uhum. Produção, pra você ver, eu e o Cristiano, a gente tem já bastante experiência com isso, que é esse funcionário da Eletrobras, Cristiano. Então, a gente já tem isso no sangue, né? Pois é. Eu fiz um vídeo ano passado, antes de interligar, tu lembra, Cristiano? Claro. Antes de interligar, pra você que tá vendo a gente agora, que choca de realidade, pra você ver, a gente tem que saber o que está fazendo. Antes de interligar, eu fui lá. O cara tava até mais fofinho, Lá, né? eu tava até mais gordo, acho que eu tô no emagrecido. Eu fui lá, eu fui lá, onde tava tendo toda a obra do Leão. Fiz um vídeo. A produção vai botar o vídeo aí. Falando exatamente isso aqui, ó. Olha aí. Ó, Boa Vista, Roraima, Ilhão de Tucuruí. Boa Vista, Bota só a Roraima, produção, só pra Ilhão de verem aqui, Tucuruí. ó. Olha qual É foi onde eu estou nesse exato momento. o primeiro... Quem está falando com vocês aqui? Eu já coloquei já no início. Eu tava até gordinho nessa época, Cristiano. Eu pensei em ir correndo, mas não dava não, porque... Pois é. Mas, ó, pra você, estamos falando de planejamento. Isso aqui, eu avisei, nós avisamos, a gente já sabia disso. Já sabia que ia acontecer isso. Por quê? Porque ninguém tava falando nada. Ninguém, não se ouvia nada. Olha o tempo que a gente veio falando sobre isso. Por isso que foi erro, foi decisão, foi uma série de sequências que aconteceu isso aqui. Esse vídeo aqui eu fiz lá na BR, lá onde estava tendo construído o Leão. Eu avisei que isso ia acontecer. Deixa só a produção aí, Pegar o fio da meada aí. deu um delay, já. É o engenheiro Éder. E dessa vez, vamos falar sobre o Ilhão de Tucuruí. O que sabemos é que as autoridades já comentaram que vai trazer energia limpa, vai trazer segurança energética, aquele lobby todo que a gente já conhece. Mas a questão é, será que é só isso mesmo? Ou tá faltando alguma coisa? E essa alguma coisa você vai descobrir aqui, no canal Engenheiro Éder. O que será? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai saber o que não estão lhe contando. E já vou dando uma dica, hein? Prepara o bolso. Porque que vocês vão saber agora, vocês vão ter que se planejar, porque vai doer. Então vamos lá, seguir em frente na continuação desse vídeo que a gente vai saber o que é. Beleza? Eu avisei isso aí. No início do vídeo eu falei. Mais na frente, produção, acho que lá pelo minuto 3. Isso antes de interligar, tá, pessoal? Isso aqui foi antes de interligar. Antes de interligar, Isso daquela cerimônia lá no INS que vai baratear Volta isso aí. aquilo e tal. Isso aqui, ó, é lá na BR. Eu tava lá, quando tava acontecendo isso. Deixa a produção sincronizar aí as fases, Cristiano, que tá desincronizado.
Hora dá certo. Hora dá certo. Não. Deixa aí, ó. Deixa a partir daí. Fazer aqui? Pode deixar pra aí, que ele vai chegar lá. Aqui, ó. Então não pode, vem dizer, que foi outro canto, não. Isso aqui foi lá. Isso aqui foi lá. E desde lá que a gente vem falando. Existe sim. O que poderia ser feito? Vamos lá, por ponto. Primeiro, uma transição tarifária escalonada. Para que o impacto não chegue todo de uma vez, né? No nosso bolso. Você já imaginou? Todo ano tem aumento das concessionárias. Roraima Energia, aqui no caso. E esse aumento é de outro. Esse aumento já dá resultado do leão que está fazendo essa interligação. Então, uma transição tarifária escalonada por parte, para a gente ir aos poucos absorvendo esse impacto, seria excelente também. 2, créditos para famílias de baixa renda. Compensações reais para quem já paga muito. 3, incentivo à energia solar descentralizada. Hoje muita gente aqui já investe em painel solar. Isso precisa continuar. 4, fundo de compensação regional. Esse aqui é interessante. Por quê? Parte da economia gerada com o fim das térmicas poderia voltar para o nosso povo, né? Para o nosso estado. Mas para isso a gente precisa cobrar. Precisamos fazer barulho. Como diz o ditado, né? Quem não é visto e não é lembrado. Roraima não pode ser só uma extensão do sistema. A gente tem que... Esse vídeo, para você ver, olha como engenheiros que nós somos, né? Falamos de planos decenais. Sim. Sempre tá pensando lá na frente. Isso aqui, ó, foi feito antes de interligar, Cristiano. Pois é. Antes de interligar, a gente falou sobre transição tarifária, escalonamento. Falamos sobre, que vai ter economia agora, no diesel, como a gente viu no início do podcast. Porque só um pouquinho nessa economia a gente não usa para amortecer esse impacto aí, para ajudar a população. Mas não, eu ainda falei que olha esse vídeo. Vocês estão vendo a gente. Faltou planejamento? Ó, aviso não faltou, né? Pois é. E só aqui na ponta, né? Ninguém com 200 advogados, uma diretoria, uma presidência, nada. Baseado na experiência, que é como a gente disse. É simples, pessoal. A questão é simples. Tentam vender algo extremamente inacessível e complicado, mas não é. Não é. Então aqui está a prova, isso aqui antes de se energizar, né, Éder? E medidas aqui perfeitamente viáveis, legais, e que a nossa população, todo mundo aqui não estaria nesse sufoco hoje aí, com uma pancada seca dessa. Exatamente. E aí, como o Cristiano acabou de falar, né, Cristiano? Foi só aqui, ó, a nossa experiência diária. Mas aí, Cristiano, tu vê que nesse vídeo aí eu falei sobre o leão, né? Uhum. E tu tem um negócio bacana pra falar aí sobre isso, né? Sim. Uma tal de RAP. Pois é, a tal de RAP, né? RAP, que bicho é esse? Pessoal, RAP é uma sigla, RAP, Receita Anual Permitida. É o seguinte, quando é identificado aí que tem necessidade, esse planejamento decenal, que tem que construir linhas de transmissão, tem um leilão. Então tem empresa, se a empresa tiver competência técnica e financeira, ela pode participar do leilão. E essa RAP é Receita Anual Permitida. Então lá no leilão estipula-se uma RAP. Fala, olha, a RAP aqui, vou dar números bem genéricos aqui, bem fora de contexto, mas fácil de entender. Sei lá, a RAP aqui é 100 milhões por ano. Ou seja, durante um ano você, concessionário, vai construir esse negócio, vai operar isso aqui, vai manter por um período de 30 anos e eu vou te pagar no começo aqui 100 milhões por ano. É a ideia que a gente tem. Abre o leilão. Eu cobro uma RAP de 90, eu cobro uma RAP de 60, eu cobro uma RAP de 70, eu cobro uma RAP de 58. Quem deu o lance dizendo que cobra menos dessa RAP, ganha a concessão. Vai construir empreendimento, vai operar e manter pelos próximos 20, 30 anos. Funciona dessa forma. Essa RAP, ela é embutida, aquilo que o Éder falou, a componente tarifária lá, aquela que a gente brincou aqui, até o chat GPT fica difícil para ele entender, tem uma caixinha lá que é um custo
de transmissão, e, enfim, existe um custo no final dessa tarifa que essa RAP, de alguma forma, ela está embutida lá. Então, quanto menor essa RAP for, melhor no final da ponta, desde que isso seja, obviamente, muito bem fiscalizado e muito bem cobrado aí em algumas circunstâncias. Exato, pessoal. Então, faltou planejamento? Faltou. E muito. E olha por que, Cristiano, a gente é empresário, né? Tem nossas coisas e a gente tinha a solução. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos, não é verdade? E simples, né? Soluções simples. Solução simples, isso aí. Tem pergunta aí, aí, produção, aí, pra gente responder aí? A gente quer responder pergunta. Se nada mudar, a tendência é a conta de energia continuar subindo nos próximos anos? Essa Tem mais meios de pergunta é solução para boa. tentar reverter isso? Essa pergunta é ótima. Exatamente. Quem quer responder? Quer que eu fale? Pode começar. Olha, quem fez a pergunta? A Leia Reis. Lé. Parabéns, Lé. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu vou dizer o seguinte, se ninguém fizer nada, a tendência é só subir. Por quê? Você pode acompanhar aí na internet e tudo mais o aumento descabido que está nacionalmente falando. Todo dia tem um comunicado dizendo que a energia vai subir mais do que a inflação, a energia vai subir mais do que o dólar, a energia vai subir mais do que tudo no mundo vai subir, mais do que tudo. E por quê? O que justifica esses aumentos? Tem uma coisa que foi proposta aí que em 2028, hoje as empresas elas podem comprar energia não necessariamente da distribuidora, ela compra de algum outro Mercado Livre, né? mercado livre de energia e aquilo ali é mais barato. Energia é mais barata, quem pode comprar. Foi aberta uma oportunidade para que em 2028 todas as pessoas, hoje só a empresa, a pessoa física possa comprar energia no Mercado Livre. Eu até fiz uma brincadeira, que eu até me arrependi de fazer a brincadeira. Eu falei, olha, vai ficar... porque vai ficar isso e aquilo. Eu falei, vai acabar com placa solar. Eu falei, olha, isso aí é igual aquela história da Black Friday. Acho que vai chegar lá em 2028, se você pegar a tua conta aqui, o que você vai pagar lá no Mercado Livre, com deságio de 20%, 30%, metade do dobro. Eu acho que vai estar mais caro o deságio de 30% lá na frente do que o que você paga hoje aqui. E, infelizmente, isso aí está se desenhando. Então, está acontecendo coisas aí muito estranhas nessas tarifas que a gente tem que verificar o que está acontecendo e tem sim, tem como agir. Tem bastante, e tem muita solução, Cristiano. Tem. Essa pergunta foi excelente, porque tem soluções e muitas. Hoje a gente fala muito, ó. Quer um exemplo? Essa pergunta foi muito boa, porque, ó, quem é hoje o menino, assim, o menino de ouro do mundo todinho? Aqui, provavelmente, aqui onde, assim, os pessoal que eu conheço, sempre falam, a China. Caneta que fala sozinha, a China. O carro, teletransporte, a China. Mano, lá na China tem várias. Tem hidrelétricas reversíveis. Uma forma de energia onde eles aproveitam toda a energia solar sem ter desperdício nenhum. Por quê? Porque eles se prepararam para isso. Aqui no Brasil não, é o contrário. Aqui no Brasil já estão cortando energia solar. Que vai ser, isso aí vai ser outro tema ainda. Em outros episódios que a gente vai falar sobre isso aí. Hoje, aqui no Brasil, a energia solar tá sobrecarregando a rede. Essa rede que passa o vento aqui, derruba, já oscila a frequência, a tensão, pronto. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E quando você pensa em soluções, existem várias. A China em si, Estados Unidos, países de primeiro mundo. A gente costuma olhar para o quintal dos outros e dizer, aquela grama ali é mais bonita. Mas não sabe o que aquele cara do lado fez para deixar ela mais bonita. Pois é, e aproveitando um gancho aí, que a gente está ainda no bloco de falta de planejamento, né? É extremamente... Seria cômico se não fosse uma tragédia. Alguém vir dizer que a energia solar, as usinas de energia solar estão acabando com o sistema, que tem que ter curtailamento, para quem não sabe, isso aí é cortar mesmo, tirar as usinas de geração solar, porque as usinas de geração solar estão acabando com tudo.
Tem um planejamento decenal, né? Na verdade, o que não tem, não é que a usina solar está acabando com nada, não. Não tem, linha para transmitir. Exatamente. E cadê o planejador executor? Está lá nessa linha planejando, né? Por que que ele olha, isso é tudo ligado, pessoal. Então, olha, vai entrar usina. Cadê linha para transmitir isso aí? Cadê que estão fazendo a linha? Cadê leilão? Cadê? Não tem. Aí tem que desligar, porque a usina solar é o vilão agora. Vai destruir o mundo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque, como eu acabei de falar, os países de primeiro mundo, todos estão com renováveis. Sim. E aqui no Brasil... É incrível, chegou no Brasil, a gente brinca, né? Porque o vilão agora é energia solar. Vai ter um episódio do podcast que esse episódio vai ser pancada. Porque Isso é bom. existem decisões também do setor, né? Inclusive, aqui, né, na nossa concessionária, né, com limitações de energia solar, com estudos que a gente vai analisar, vai ser episódio do podcast que a gente vai falar sobre isso, outros episódios. E, pessoal, temos que saber, temos que estar atento nisso aí, ó, porque tá tendo uma briga e feia sobre isso aí. Infelizmente, para todos nós, porque quem está perdendo é só quem poderia estar tendo um benefício e usufruindo de uma geração limpa, não, digamos assim, não tendo tanto gasto com energia, ajudando aí o meio ambiente e tudo mais, mas infelizmente está sendo penalizado e obrigando a comprar essa energia aí da Black Friday metade do dobro. Infelizmente é isso. Exatamente. Tem mais perguntas pra gente aí, professor? Tem não? Então, Cristiano, esse bloco, falta de planejamento, ficou bem claro que realmente foi uma sequência, né, Cristiano? E não tem como fazer meia culpa, não tem que falar que ninguém sabia, que agora ficou todo mundo surpreso, agora eu vou lá em Brasília, vou aquilo. É complicado demais fazer isso aí, cara. Infelizmente. Porque é sempre sendo reativo nas coisas. Ser reativo é complicado demais. Isso até na própria energia, a reativa a gente tem que botar banco de capacitor para poder diminuir, porque atrapalha. Então, isso é muito complicado. Pois é, eu volto a dizer, o que é complicado é o contexto atual, porque a que a gente está falando, resolver atuar nisso é como a gente falou no começo aqui, pessoal. A gente está numa situação extremamente complexa, complicada, por ter caído nisso, por ação ruim e omissão pior ainda. Tem meios de sair. Tem meios de sair. Mas o que é interessante, vocês imaginarem isso a partir de agora. Trate a questão energética como algo acessível, como algo que tem como sim fazer valer o direito. Pense isso. Igual a história que a gente falou do PROCON, da passagem e tudo mais. Há 10, 15 anos, talvez isso não era tão acessível igual é hoje. Então, a questão energética ela tem que cair por terra esse fator que é difícil, isso e aquilo. Tem sim como fazer valer o direito. Exatamente. E esse bloco, né, é o bloco Choque de Realidade, Cristiano. Esse aqui é o último bloco nosso. E a pergunta que fica, como o Cristiano falou, tem solução? Tem. Tem como mudar? Tem. O que precisa ser feito? Transparência. E é exatamente isso que o nosso principal objetivo em criar o Choque de Realidade foi justamente esse aqui, ó. Para que você compreenda e pare de ser enganado. Porque o nosso povo aqui de Roraima, a gente tem muita força, pô. A gente tem que ter muita força. Às vezes eu até brinco, o Cristiano fala, Cristiano, essas informações, parece que elas são obscuras, propositalmente, para a população não compreender. Sim, mas são. a gente fez, a gente falou, Cristiano, chegou, a gente pegou na mão e falou, aí, agora a gente vai mudar isso aqui, mano. Porque a gente é engenheiro, a gente conhece como é que funciona e vamos trazer a população. Como é que funciona isso? Transparência. Tem que ter transparência. Hoje vocês viram, parcela A, parcela B. Parcela A, parte do governo, políticas públicas, encargos, tudo isso aí tá na conta de energia aqui, ó. Beleza. 40% é isso aqui. Parcela B, distribuidora, Roraima Energia, perda técnica, não técnica, vai defender o dela, beleza. Mas 40%, quase metade disso aqui, é o quê? É decisão política. Então, quando a conta de energia chegar na sua casa, eu sempre digo, a gente tem muito poder na mão. Só que a gente tem que saber. Mais uma, tem pergunta aí, professor? Mandar. Na prática, o que um deputado federal pode fazer de
Deixa eu começar? Pode? O deputado federal, a função dele é fiscalizar. Ele pode propor leis, revogar leis e alterar leis. O que está acontecendo aqui em Roraima? Tudo isso que está acontecendo, essa pergunta foi excelente, porque a população, eu gosto da população, porque ela vai tirar o dedo na ferida. Não tem meu termo, agora eu quero saber isso aqui. Então tá. Ó, vai ter um episódio, podcast. Esse episódio aqui foi só disso aqui, ó. Eu vou deixar aqui um spoiler para você que fez essa pergunta aqui, ó. Para você acompanhar o podcast Choque de Realidade. Porque vai ter um episódio que esse episódio, Cristiano, chega até o sangue ferve, ó. A gente vai trazer justamente como é que funciona essas decisões. Quem vota, quem não vota, quais foram as últimas decisões que aumentaram a conta de energia. Você vai olhar essa conta de energia e vai perguntar, opa, esse aqui, cara, eu votei nesse cara, esse cara votou isso, não acredito. O que o deputado federal faz aí, ó? Tu tá vendo aqui, ó. Lembre-se, quando chegar a conta de energia. Quem tinha que fiscalizar, Cristiano? Deputado, representante, ele é legislador, mas o legislativo também fiscaliza, tem prerrogativa de fiscalização. Tem órgãos que têm que ser provocados. Deputado não. Deputado estadual, deputado federal, ele tem por dever ser diligente. Ele tem que ir atrás, ele tem que acompanhar, ele tem que cobrar, ele tem que propor, ele tem que fazer valer o poder que lhe foi delegado. Todos eles têm que fazer isso. Aí, bem, foi minha culpa? Não, mas assim, o que eu gosto de uma coisa assim, Cristiano, é que a gente fica no bastidor rindo, a gente fica bagunçando. Que a gente tá aqui comendo nossa pizza, uma vez eu comendo andando, aí ei, Cristiano, cara, bicho, todo mundo foi pego de surpresa, cara. Até os representantes. Aí você me faz uma pergunta dessa, qual é a função dele? A gente falou sobre decisão, falou sobre erro, falta de planejamento. Quem é que faz isso? Quem é que tem que estar aí, ó, cobrando isso aí? Pois é, eu tem algumas decisões, não sei se eu dou spoiler só Não, de uma. não dá spoiler não, porque... Deixa pro próximo, né? Vai ser um dos episódios aí, porque vai vir muita pancada ainda, pessoal. Esse aqui foi só para falar disso aqui, ó. Desse aumento de 24%. Erro, decisão, falta de planejamento. Aquela história que ninguém engoliu, né? Que o Brasil inteiro paga a conta de Roraima, a gente vai dizer mais ou menos como é que funciona. Quem paga o quê? Exatamente. Eu vou dizer só uma coisinha, tem gente muita pagando é o pato. Exatamente, infelizmente, né? Pois é. A população. Mas, como eu falei, a gente falou pro Cristiano, como engenheiro, isso aqui é da nossa área. Isso aqui é da nossa função. Exatamente. Todo engenheiro, assim como o médico tem seu CRM, de dar laudo, dar remédios, o advogado OAB, aí nós temos o nosso CREA. Que é justamente para estar à disposição da população para tirar essas dúvidas aí. Exatamente. E mostrar e botar o dedo na ferida. Esse que tem que estar claro. Exato. E aí, produção, mais pergunta aí? Quem hoje deveria estar sendo mais cobrado pela população? Deputados, governo federal ou órgãos reguladores? E aí, Cristiano, olha, agora aí. Vou lhe dizer o seguinte, a população ela tem duas linhas de frente aqui, digamos assim. Tem como reclamar para as agências reguladoras? Tem. Tem como reclamar para a ANEEL, tem como reclamar até para o TCU, mas tem uma certa forma de fazer isso. O que é mais fácil, mais acessível à população, são duas coisas. Primeiro, as audiências públicas, todo ano tem, de revisão tarifária ou de implantação de algum projeto, todo ano tem audiência pública para isso. E principalmente cobrar o seu representante eleito. Os representantes aqui em Roraima, dada a situação que a gente está colocando aqui, todo mundo agora tem o dever de acompanhar isso. Tem que saber que vai ter audiência pública, tem que saber que vai ter revisão tarifária, tem que saber que existe ANEEL e tem que saber operar e trabalhar lá dentro. Não adianta só saber que existe e não sabe trabalhar lá dentro. Chega lá, não sabe contestar um despacho simples, uma portaria, Exatamente. Não sabe chegar lá e fazer valer alguma coisa, igual a gente vê em outros locais. Porque isso existe o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente está falando aqui, tem parlamentar estadual, parlamentar federal, que está trabalhando em medidas que vão afetar lá, buscar coisa positiva para os seus representados, para a sua população do seu estado.
Então, é o dever, sim, do parlamentar. Ele tem que saber trabalhar dentro desse contexto. Exatamente. E como a gente... o Cristiano tocou um assunto bem bacana, respondendo a tua pergunta ainda. Em 2025, houve consulta pública. Apesar que também consulta pública é praticamente... quem é o interessado, que é a população, praticamente não fica nem sabendo, Cristiano. Mas houve consulta pública para fazer um estudo de impacto para 2026, para ter um diferimento na tarifa de energia. Ou seja, a ANEEL, ela já propôs essa consulta pública. Justamente para ter todo esse diferimento, fazer a projeção para 2026, lá em 2025. Aí, essa pergunta que ela fez, o que estavam fazendo em 2025? Exatamente. E volto a dizer, né, também, aquele exemplo, acho que do PROCON é bem interessante. Hoje todo mundo sabe se dirigir ao PROCON. A princípio, o que a gente falou aqui, de procurar agências e tudo mais, pode parecer complicado, mas já está chegando ao momento que já vai ter uma estrutura, principalmente nos estados, que as pessoas vão poder recorrer lá igual se corre ao PROCON. Isso vai virar corriqueiro. Isso vai ser uma coisa corriqueira. Enquanto ainda não se tem, a melhor forma, eu diria, é essa. Você pode sim questionar na ANEEL, pode questionar, tem lá no site, você pode questionar, procure o seu representante eleito e cobre dele participação decisiva, principalmente no momento de revisão tarifária. Exato. Tem mais pergunta aí, produção, pra gente? Então, vamos lá. Como temos no último bloco, choque de realidade, a gente abordou bastante, né, Cristiano? Pois é. Esse primeiro tema, já foi para chegar com os dois pés na parede mesmo. Mas, vamos deixar nossas deixas, Cristiano? Vamos lá. Quer começar ou começa? A gente tem 3 deixas aí para isso aí. Pode começar. Primeira deixa. Vamos lá. Vai vir, vou falar para vocês, o próximo episódio do Choque de Podcast, o Choque de Realidade, estou emocionado. O Choque de Realidade vai ser outra bomba. Porque essa última pergunta aí que fizeram aí, Cristiano. Quem foi? Como é que funciona? Choque de Realidade nasceu para isso. Porque quando a verdade aparece, né, o choque é inevitável. É o lema. Vai ter o próximo episódio do Choque de Realidade vai trazer outra bomba. Justamente a gente vai começar agora a mergulhar nesse mundo de decisões. O Cristiano falou aqui, essa última pergunta foi excelente. Vamos trazer como é que funciona cada decisão. Quem decide? É o parlamentar ou é o partido? O parlamentar pode ir contra o partido ou não? Quem decide? Ou seja, o partido, a princípio, é a população. Eu sempre pensei assim. Sim. Quem é o partido? É a população. Entendeu? Então, vai ter o próximo episódio, já coloca na sua agenda aí, vai ser outra pancada. Pois é, porque aí as pessoas vão ver realmente o que o seu representante tem por obrigação saber e obrigação fazer. Não tem conversa. Ele tem que saber isso, ele tem que saber agir e fazer acontecer. E você pode deixar aí, no comentário aí, Cristiano, quero que vocês falem desse tema aqui, me fale como é que funciona esse. Que a gente traz. Tem vocês aqui, que vão mandar aqui agora nos temas. Não é, Cristiano? Exatamente. Mande os temas pra gente, que a gente vai, você quer saber como é que funciona? Você quer saber das últimas decisões, como é que foi votado? Você quer saber, Edson falou aqui de decisão política, de encargo, de subsídios. Como é que votaram aqui os caras de Roraima? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Exatamente. E, pessoal, mais uma vez, a gente trouxe aqui um panorama do que aconteceu, efetivamente, por que a gente levou essa pancada seca, né, como se diz, mas eu volto a dizer, nós vamos ter outros episódios aqui, o podcast foi criado exatamente para isso, para tratar de energia e ajudar a população nesse sentido, e nós vamos dizer, sim, os mecanismos que agora tem que ser feito para reverter isso. Tem muita novidade acontecendo quando a gente está falando aqui, tem muita coisa que está sendo trabalhada para trazer essas soluções, eu sei disso, eu já tenho essas informações, mas, volto a dizer, não tem nada que a população não consiga exercer o seu direito. Tem nada de complicado, tem nada de difícil.
E a gente vai trazer essas informações para vocês aí nos próximos episódios. Do que fazer? A situação já está aqui. O que aconteceu? Erro, decisão, planejamento. Por que essa tarifa desse tamanho? Todo lugar aconteceu alguma coisa que não deu esse problema, só aqui não aconteceu. Eu acho que já ficou bem claro por que aconteceu, né? Essa coisa extremamente desejável. Mas também eu volto a dizer, né? Tem sim solução. Tem sim solução. E nós vamos trazer isso aí para vocês. E eu tenho uma surpresa para vocês aí, ó. Que ficar até esse final aí, ó. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Acompanhe aí, ó. Instagram, Cristiano Bessa. Instagram, Engenheiro Éder. Meu canal, Engenheiro Éder Energia. Nós temos uma surpresa para vocês aí, ó. Nós já estamos colocando a data. Nós vamos estar no Centro Cívico. Lá no Centro Cívico vai ser 1 hora de conversa com a população. Exatamente. Então, já estamos convidando vocês aí. Nós acompanhem nossas redes sociais. Que a gente vai colocar exatamente o que a gente vai fazer lá, Cristiano. Exatamente. Porque esse é um tipo de debate, um tipo de conversa que a população precisa compreender. Porque esse ano é um novo ano, é um ano diferente. Claro. Finalmente a gente foi interligado. E a gente agora está pagando por todas as decisões que estão acontecendo lá em Brasília. Toda essa questão aí. A gente tem que conhecer exatamente o que a gente está fazendo. E não é só isso não. Tem aquela outra lá, Cristiano. Aquela lá que decoçou a cabeça agora aqui, ó. Pode falar, pode falar. Tem um negócio aí, pessoal. Agora isso aqui é positivo. A gente falou só de cor negativa. Que sabe dessas decisões aqui que já estressa, né? Mostramos o problema, o que aconteceu e enfim. Acompanhe nossas redes sociais, porque vai vir outra bomba, outra pancada. Mas essa pancada aí, pessoal, é boa. É boa. Essa é boa para todo mundo. Demos notícia ruim, mas essa é boa. Ok? Obrigado por participar desse primeiro episódio, Cristiano. Choque de realidade. Tem mais alguma para falar para eles aí, Cristiano? Agradecer a presença de todos, né? E é um prazer estar aqui falando, tanto para mim quanto para o Éder, de poder ajudar as pessoas, né? Muito obrigado mesmo. Conta conosco, nossas redes sociais estão aí, pode entrar em contato, manda mensagem lá no privado, a gente vai ter o maior prazer em ajudar, né? E vamos esperar aí um pouquinho, porque esse próximo realmente é uma coisa boa. É uma coisa boa que a gente vai mostrar depois. Exatamente. E a frase, hein? Choque de realidade, porque quando a verdade aparece, o choque é inevitável. Até me pegou de surpresa aqui. Beleza? Obrigado, pessoal, e vamos lá, próximo podcast, próximo episódio. Abraço a todos aí. Valeu. Choque de realidade no ar.